Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 19 de abril de 2015. No programa de hoje, você vai conferir um bate-papo com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Galba Coelho. Fala do Lindolfo Monteiro e da expectativa para o esporte amador em Teresina. O árbitro José Estefa, aliás, o ex-árbitro José Estefa também faz uma análise da arbitragem piauiense na temporada de 2015. Copa do Brasil será destaque, River deu adeus à competição e agora foca apenas o Campeonato Piauiense de 2015. E por falar em Campeonato Piauiense, tudo sobre as semifinais que acontecem hoje e amanhã. E aqui nos estúdios, um bate-papo com Jânio Rezende, nosso comentarista e convidado, Chico Costa, presidente da PCDEP, e J. Araújo, nosso querido Jotinha. Então fique ligado, porque o Esporte 10 está apenas começando. Olá, o Esporte 10 de hoje começa pedindo desculpas pelo que aconteceu no domingo passado. Não deu para fazermos o programa numa boa e trazer as matérias que vocês estavam esperando. E hoje eu trago uma matéria que fala sobre o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. O torcedor piauiense quer ver os jogos do Campeonato Piauiense no Lindolfo Monteiro, só que o Lindolfinho está interditado. Então eu fui atrás do secretário municipal de Esporte e Lazer, Galba Coelho, e ele explica como é que está essa situação do Lindolfo Monteiro. O Lindolfo Monteiro está com mais de 50 anos, que sempre serviu o Campeonato Piauiense. Desses 50 anos nunca teve um incidente. Os incidentes que houveram é quando tinha um River e Flamengo, que não, a capacidade do estádio é de 5.700 pessoas, a gente tinha problema de grande público. Mas nunca houve nenhuma situação que deixasse a desejar quanto à segurança. A Federação Piauiense entrou com pedido junto ao Corpo de Bombeiros, né? Pediu um laudo. E esse laudo foi expedido condenando o Lindolfo Monteiro porque ele não atendia o Estatuto do Torcedor. Esse Estatuto é de 2003. O Lindolfo Monteiro é de 1947. Você não pode aplicar uma lei, né, retroativa. Nós tínhamos Estado, essa lei é para as arenas. E o Ministério Público interditou o estádio. O estádio está interditado por uma decisão judicial. E uma das primeiras providências que nós fizemos foi de fazer o projeto, que é a exigência do próprio Corpo de Bombeiro do Ministério. Então nós fizemos o projeto, já entregamos no Corpo de Bombeiro. Esse projeto nós contratamos uma empresa, teve esse projeto de fuga e estamos aguardando agora a segunda fase, que é quais são as intervenções que nós temos que fazer, se eles aprovam o que nós colocamos no projeto. A partir do momento em que eles nos liberar, nós vamos fazer as alterações e vamos adequar no que for possível ao Estatuto do Torcedor. Lembrando sempre que aquilo é para a arena de futebol, com toda a segurança. É uma coisa que eu estranho, mas a gente tem que cumprir, é que, por exemplo, o Estatuto reza que não deve ter fosso. O Albertão é um estado que teve fosso, que já teve problema, inclusive de morte, quando teve aquele pânico, e ele está liberado. Eu não sei qual foi o critério, mas vamos acatar, é uma decisão judicial. O Lindolfinho está sempre preparado para receber qualquer jogo do Campeonato Piauiense. Nós estamos de portas abertas, basta que seja liberado pela Justiça. Nunca teve um problema no nosso estádio. Então o Lindolfinho está preparado para receber todos os jogos do Campeonato Piauiense. A Copa Piauí, que começa no segundo semestre, o senhor já acredita que já possa estar liberado pela Justiça? Sim, porque a nossa parte nós já fizemos. Nós já fizemos o projeto de fogo e já se encontra de quem condenou, que foi o Corpo de Bombeiro, e automaticamente nós vamos ver quais são as possibilidades da gente fazer todas as intervenções possíveis, né? E levando sugestões, então acredito que sim, talvez até dê para o campeonato. Basta que esse laudo chegue na CEMEL, que a gente vai começar a agir, a fazer as intervenções que forem necessárias para dar mais conforto ao torcedor. Tá aí as palavras do secretário Galba Coelho. Jânio Rezende, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10. Está fazendo falta sim, Jânio, o Lindolfo Monteiro para o futebol piauiense. Bom dia, Cília, bom dia ao Chico Costa, grande Jotinha, você que está em sua casa, todos os rincões aí do Piauí, acompanhando o programa. Cília, na verdade, o Lindolfo Monteiro é aquela primeira praça de esporte, né? Que nós temos em Teresina, depois, logo em seguida, veio o Albertão, já visando as competições a nível nacional. Mas o que a gente espera é que o Lindolfo esteja restabelecido para poder sediar esses jogos do Campeonato Piauiense
Infelizmente, hoje ainda nós temos uma demanda de público no Campeonato Piauiense muito baixa, que para o Albertão, fica o Albertão como um gigante, né? Porque você abrir um estádio como o Albertão para 1.000, 1.200, às vezes 2.000 pessoas, se fosse o Lindolfo Monteiro, daria uma sensação de casa lotada, já no Albertão é diferente. Então, o que a gente espera, da mesma forma como a Fundesp trabalha um novo projeto para o estádio Albertão, e é disso que está debruçado o atual presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho, com toda a sua diretoria técnica, de que possa estar apresentando o mais rápido possível ao governador Wellington Dias uma nova reforma. A gente espera realmente a sensibilidade do prefeito, a sensibilidade também do secretário, para que o Albertão, ou para que o Lindolfo Monteiro possa já estar pronto, né, para sediar alguns jogos também, para que dê uma folga ao Albertão, mas que possa sediar principalmente aqueles jogos de baixo público, que é isso que pode melhorar o campeonato. Verdade. Chico Costa, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui no Esporte 10. Aos domingos, aos sábados à noite, o torcedor próximo das cabines, próximo dos jogadores, o calor humano, o calor da torcida piauiense no Lindolfinho, está fazendo aquela falta, Chico? Assim, Sidney, bom dia telespectador, prazer estar aqui de volta no programa. Prazer é todo nosso aqui do Esporte 10. Sidney, o Lindolfo Monteiro, nesse instante, ele faz uma falta muito grande. O Jânio colocou a questão de público, os números do Campeonato Piauiense nesse primeiro turno diz isso. Se nós tivéssemos o Lindolfo Monteiro, o próprio Rivengo, que foi jogado ali no Albertão, essa questão do calor humano, ele é importante para o jogador, para o profissional de imprensa que está trabalhando, você sente a casa cheia, né? A coisa fica mais motivada. Quando você joga no Albertão, o Jânio colocou público de 1.000, 1.500 torcedor, você já não vê, né, aquela torcida passando para o espetáculo, aquele calor que é importante para o futebol. Porque todos nós que militamos na crônica esportiva, a gente sabe que o importante é o torcedor no estádio de futebol. O jogo sem torcedor, ele não tem aquela motivação. Eu acho que o secretário da CEMEL, ele tem que buscar agilizar essa situação para que ela, de pronto, como ele disse, que pode até para o Campeonato Piauiense ainda servir nos jogos do segundo turno do campeonato. Então, eu espero, torço para que haja essa agilidade e que o Lindolfo possa voltar a servir o nosso futebol. Jotinha, você é novo na imprensa, né? É a primeira vez que você trabalha sem ter o estádio Lindolfo Monteiro? Você está achando estranho? Bom dia. Não, já é a segunda vez já, 2008 segunda, né? Também aconteceu. Já é veterano, isso. então. Já passamos por isso. Bom dia a todos que nos acompanham, o pessoal da bancada. É preocupante, é chato você ter um estádio tão simpático como é o Lindolfo Monteiro e você não ter jogos nele. É como o público puder ter a noção exata, como se fosse ao Rio ser um Maracanã. É como se fosse em São Paulo ser um Pacaembu. Jogos tem que só no Morumbi, nas arenas. Como ter jogos como por exemplo, também uso o exemplo clássico em Salvador, tem a Fonte Nova, o Barradão, mas tem Pituaçu, também poderiam. E o Pituaçu foi um tempão, né? Sede, exatamente. Devido à reconstrução, à reforma da Fonte Nova, verdade. A gente até, como programa de esportes, a gente pode até pedir encarecidamente a S-Trans que pudesse fazer um terminal de integração no Lindolfo Monteiro e no Albertão em dia de jogos. Boa. Porque para o torcedor da zona leste, da zona sul, querer ir para o Lindolfo Monteiro, tem que ter um terminal de integração para lá, porque facilita o deslocamento das linhas de ônibus desses bairros. Da zona norte para o Albertão, a mesma coisa. Um terminal de integração no Albertão, para facilitar o deslocamento e escoamento do transporte coletivo. Porque eu não tenho a menor dúvida que com medidas simples como essa, o número de torcedores aumenta. Porque dá a logística necessária para que o torcedor saiba a hora de ir e vir quando sai do estádio. É verdade, e ter sua garantia. E ainda falando da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o Galba Coelho também está visando o esporte olímpico e o esporte amador. A ideia nossa é que Teresina se transforme no centro de esporte, né? Nós temos o Centro de Iniciação em Esporte, que já está com o canteiro de obra, a firma já ganhou, já começou a fazer essa parte, nós já fizemos a sondagem e a obra vai começar já agora, né? Já está o canteiro de obra, a própria construtora já se encontra no local, que é um centro dotado para 12 modalidades esportivas, olímpicas e paralímpicas, e mais uma pista de atletismo. Isso é para iniciação esportiva numa comunidade de mais de 35 mil pessoas, né, que é no Vale do Gavião. E isso já está já tem um canteiro de obras.
No caso do ginásio de lutas, a comunidade da Pissarreira, daquela região, Pissarreira, Satélite, Morada do Sol, a licitação foi feita, a firma já ganhou por uma obra de 3.800.000, que é um centro de excelência no judô, onde a gente pode absorver os atletas de judô de toda essa região do meio norte, Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí, eles possam vir fazer esse estágio aqui nesse centro. É um centro dotado com 3 áreas para o judô, com refeitório, alojamentos. É um centro bastante moderno. No caso do futsal, nós vamos fazer ali também no Lourival Parente. É um ginásio de futsal, porque nós temos com essa deficiência de uma praça que o futsal é 20 por 40, nós temos essa deficiência de quadras. Esse ginásio vai ser feito no Lourival Parente. O projeto foi feito e está na Caixa. Basta que a Caixa aprove o projeto, a parte orçamentária e a parte estrutural, e a gente vai fazer a licitação. Eu acredito que daqui a 3 meses a gente já esteja iniciando também a obra do centro de futsal. E, recentemente, nós tivemos agora a visita do atleta da seleção brasileira, que morava no exterior. Ele estava com 12 anos morando em Londres e acompanhou todas essas pistas. Vale salientar que essa pista não existe no Brasil. São 6 pistas. Isso é um legado já das Olimpíadas. São 6 pistas olímpicas para o BMX, né? E uma é a única do Nordeste. Ele veio para dar consultoria. Foi repatriado exatamente para dar consultoria de como fazer essas pistas, né? Os cuidados que a gente tem com a declividade, com a drenagem. E ele veio desse suporte técnico. E ele ficou muito contente com o espaço que é ali na Frei Damião. É um espaço que já tem uma declividade e é onde as pessoas praticam o bicicross, que é naquela região do Renascença. Nós vamos entregar todos os projetos na Caixa Econômica e basta que seja aprovada a parte orçamentária e técnica. A gente abre essa licitação e há uma possibilidade muito grande, porque como só tem 6 pistas no Brasil, vão ser só 6 pistas, de alguns países vir a treinar aqui na fase de aclimatação para as Olimpíadas. Então, é uma pista que vai mudar a realidade dali do Frei Damião, e nós vamos implantar um projeto fantástico, porque essa pista ela tem uma pista profissional e ela tem uma challenge, que é justamente para fazer a iniciação ao bicicross. Então tem 2 pistas, uma com a rampa de 8 metros e outra de 5 metros, justamente para a iniciação. Então é um projeto fantástico de inclusão social também, não só da parte técnica, mas da inclusão social, onde a gente pode aproveitar muito aquela garotada daquela região e transformá-lo possivelmente em atletas. Aí de parabéns a iniciativa aí do Galba Coelho, secretário da CEMEL, por essa trazendo o esporte olímpico e o esporte amador em alta aqui na capital piauiense, que vai servir para toda a região e até mesmo para todo o país. Agora, falando de futebol e falando de arbitragem, José Steffel, presidente da CEAF, ele fala da atuação dos nossos árbitros dentro do Campeonato Piauiense. Nós estamos num processo de mudança, né, de renovação da arbitragem, e isso se faz com trabalho, né, com precaução, com cuidado, para que a gente possa colher esses frutos lá no futuro. Steffel, há uma avaliação que vocês fazem de cada partida para cada árbitro? Exatamente. A gente usa uma metodologia de conversar com o quarteto, né? E o quinteto que nós estamos utilizando como quinto árbitro, os alunos que se formaram recentemente, os novos árbitros que se formaram recentemente. Então a gente tem, eu, Lustosa e o Valmir, a gente conversa com os árbitros, né? A gente faz as anotações. Isso aí vai ser uma constante, né? A gente está de vez em quando presente nesse jogo para a gente ter também uma avaliação da gente depois desses jogos. Fora os campeonatos estaduais, qual a tua perspectiva para jogos nacionais? Eu estou me referindo à Série A, Série B, Série C e Série D, já que em 2015 nós já começamos com a Copa do Nordeste. Nós tivemos uma pré-temporada aqui, esteve presente aqui o Alice Pena Júnior, juntamente com a doutora Marta. E eu fiz algumas observações e nós temos aqui a capacidade de estarmos inclusive na primeira divisão, porque já estivemos, nós tivemos o Thiago Leitão, que esteve lá no jogo da primeira divisão, lá em São Paulo, no jogo do Santos. Tivemos o Dip também como árbitro adicional, no jogo da primeira divisão, atuou mais de 17 vezes na Série B. Nós temos o Rogério Braga também, que é bastante conceituado, temos o Francisco Nurisman, tá certo? E temos o árbitro também, os outros árbitros, o Antônio José Lopes, o Antônio Santos, que também é o mais experiente do grupo. Então nós temos a nossa arbitragem qualificada, que tem condição de atuar nas todas essas séries aí e representar bem a arbitragem piauiense.
Arbitragem piauiense, agora eu queria a tua opinião sobre a arbitragem feminina. A Isaura Souza, a Fernanda, enfim, a arbitragem feminina também vai ter mais espaço esse ano, você acredita nisso? Olha, a arbitragem feminina, nós realizamos um curso recentemente. Infelizmente, nós só tivemos uma aprovada, que foi a Maura, que está trabalhando conosco. A Isaura já é mais antiga, a Isaura é a árbitra assistente do quadro masculino, inclusive fez o teste com os índices masculinos, para atuar nas competições masculinas, mas esse ano ela ainda está no quadro apta a trabalhar nos jogos masculinos, mas esperamos que a Márcia se afastou, a Márcia não problema para a própria universidade, onde ela é professora e estuda, mas nesse novo curso que nós vamos lançar agora esse ano, Cília, inclusive queremos contar com o apoio que nós sempre tivemos da imprensa, nesse lançamento desse novo curso, que em breve estaremos lançando aí o edital, para que a gente possa trazer mais árbitros. Nós passamos 6 anos sem realizar um curso. Então, a nossa arbitragem, nós temos 18 árbitros novos aí. Então, nós temos que estar nesse processo, porque para se formar um árbitro, você leva 5 anos. Às vezes, um jogador com 17 anos, você chega aí, bota ele aí, ele arrebenta, tá pronto. Vai lá e dá conta do recado. Mas um árbitro, não. Você não pode chegar e jogar assim de uma vez. Então, você tem que preparar, vindo de umas categorias inferiores, aí vendo para o amador, tá certo? E aí vai crescendo dentro da própria arbitragem. Aí nós vamos lançar esse app e dar uma oportunidade, né, logicamente com pessoas que vão estar ao lado dele, os assistentes, para exatamente ajudá-los. Tá certo, é as palavras do Steffel, presidente do CEAF. E só lembrando, para as semifinais do Campeonato Piauiense, nesse primeiro turno, 2 árbitros experientes. Hoje, em Campo Maior, para Caiçara e Parnaíba, Antônio Dibe apita o jogo. E amanhã, aqui em Teresina, 8 horas da noite, para o jogo Piauí-River Piauí, o árbitro é Antônio Santos Nunes. E o Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, tem tudo sobre o futebol piauiense, Caiçara e Parnaíba. Não sai daí, eu volto já já.